Voltamos. Instagram derrubou, porém voltamos. Vamos continuar a discussão sobre o teatro do oprimido, barra teatro, barra vida, barra lutas sociais, barra ser um ser humano crítico. Henrique já entrou. Vou esperar o Samu. Sim, minha perna já gangrenou. Nicolas, oi. Olá, Nicolas. Vamos esperar o Samu. Pois é, gente, estávamos nós falando sobre o teatro do oprimido. Ó, aqui chegou. Vou convidar. Não, Henrique, obrigado. Não quero mais água. Estou. Deu. Oi, gente. Oi, voltamos. Oi, Vitor. Então, o que eu tava falando era o seguinte, que a gente vive um momento em que é paradigmático, tá? Mas é contraditório também, porque o mundo é contradição, né? Então, assim, o que acontece? A gente vive um momento que eu considero um momento histórico para o teatro no Brasil. Segura! Tatatã. O que é? Esse momento histórico é quando a gente consegue, na verdade, desde 2015, a gente está em tempo de implementação, já tem alguns professores que estão na rede pública, mas que a gente consegue tornar obrigatória o ensino das 4 linguagens artísticas: teatro, dança, música e artes visuais. A artes visuais já está aí, consolidada, de uma forma ou outra, todo mundo já teve alguma experiência com artes visuais nas escolas. Né? Então, e é um campo que nos traz alguns problemas enquanto outras áreas. Mas então, eu me formei em teatro na UFPEL e aí saio com essa habilitação, né? Posso dar aula em uma escola pública. E agora eu digo, a gente vive esse momento paradigmático porque é o momento em que a gente vai ter, da forma mais concreta, uma aproximação do teatro com a população, num geral, assim, né? Pelo menos com essa população escolar. Pelo menos com essa população que está na escola. E que vai ter o contato com o teatro enquanto uma linguagem artística, formadora, importante, que faz parte do eixo das 4 linguagens. Então, assim, esse momento, para mim, é um dos momentos em que a gente consegue consolidar de forma mais concreta o que o teatro pode fazer pela escola pública. E a gente vai mudar muito a escola. Porque agora... Ai, desculpa interromper. Eu só queria falar um pouquinho sobre esse Fala. assunto que tu disse da escola. Eu sou uma pessoa um pouco pessimista. Um pouco niilista. Tem uma contradição aí. Porque, na minha concepção, sempre vai existir um antagonista nisso tudo. Eu acho que a gente vai lutar muito para conquistar espaço e sempre vai ter alguém tentando oprimir. Sempre. Uhum. Aqui onde eu vivo, tem teatro nas escolas. Tem pessoas dando aula de teatro nas escolas e tal. Mas aí me vem a reflexão. Será que o que eles estão fazendo realmente é teatro? E outra, será que o lugar de fala daquele professor não é justamente do opressor? Porque eu já tive a sensação e a comprovação que muitas pessoas que estavam dando aulas de teatro eram pessoas extremamente homofóbicas, racistas, que não tinham conhecimento nenhum de teatro, que não promoviam debate, que não promoviam crítica, e estavam lá, de certo modo, só para preencher um espaço que eu acho que o teatro e a igreja, enfim, é muito... São 2 poderes muito grandes na sociedade. Por isso que ambos porque é o antagonista, né? É por isso que ambos sempre se enfrentam. Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer teatro na escola, eu acho que, assim, com certeza vai surgir opressão e tentar, de certa forma, manipular aquela situação para as pessoas não aprenderem a fazer teatro realmente, que é a coisa de desenvolver o senso crítico. Mas isso tem a ver com as pessoas, né? E não com o teatro. Né? Tem a ver com as pessoas. Então, se uma pessoa é racista e dá aula de teatro, ela vai dar uma aula de teatro racista.
Se ela é transfóbica e ela dá aula de matemática, bom, na sua aula de matemática, quando espaço houver para isso, a transfobia vai estar aí. Eu tive muitos professores homens, e apesar do meu curso ser majoritariamente composto por mulheres, o curso da UFPE. E isso é um orgulho, são quase 12 professoras e 3 ou 4 homens que fazem valer o seu espaço, né? Então, assim, é bem contraditório. E aí, o que acontece? Eu acho que o que você fala aí é de um teatro que tá. A primeira pergunta que eu venho te fazer é a seguinte: essa pessoa que está dando aula de teatro, ela é formada em teatro? Porque agora a gente tem desde 2008 licenciatura em teatro, e então, essa pessoa para ocupar esse cargo, ela precisa estar habilitada. Eu não posso chegar e dar aula de matemática. Eu não posso Isso chegar e dar aula de inglês. eu Então, vou eu preciso me responder, formar para isso. eu vou responder isso. É, eu acredito, pelo que eu vi, pesquisei, porque eu fui atrás disso tudo que estava acontecendo. Uhum. Existe essa corrupção dentro por trás dos panos. Eu tenho certeza, assim, absoluta, pela comprovação que eu tenho. Se você pôr um professor, na cidade que eu vivo, um professor de teatro formado, e um professor que é amigo do amigo do amigo da escola e não tem formação, mas aquela escola sabe que ele não vai não vai comprometer as crianças e nada disso, com senso crítico e nada disso, eles vão pôr essa pessoa, não vão pôr o formado em teatro. Tá entendendo? É nesse Tô. sentido que É porque a eu gente. fico assustado, sabe? É porque tu narra uma experiência do interior, né? Muito comum aqui nos nossos interiores, É, né? Mas eles são essa rede de favores, essa rede até de corrupção, né, gente? Vamos ser direto ao ponto. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que se essa pessoa está dando uma disciplina obrigatória, muitas vezes acontece isso com a sociologia, né? Ou com o ensino religioso, mas principalmente com a sociologia, aqui no meu caso. Era assim, bom, nós não temos a pessoa habilitada para dar aula de sociologia, então vai a professora de tal disciplina dar aula de sociologia. Né? Então ela cobre um buraco, enfim, do corpo docente ali que não tem alguém habilitado para dar essa disciplina de sociologia. Aí, no meu caso, a gente vive enfim, sou um profissional de teatro, de artes cênicas nas escolas. Nós vivemos um processo de introduzir a linguagem teatral nas escolas, que é muito diferente, assim como a música, assim como a dança, que é muito diferente do lugar que as artes visuais estão na escola, que já está aí há muito tempo no chão da escola básica. Então, quando a gente vai fazer um concurso público para dar aula de teatro numa escola, a gente encontra o quê? Editais que nos cobram que a gente tenha conhecimento sobre artes visuais, temáticas que a gente nunca entrou em contato, e quando a gente é aprovado, muitas vezes a gente é levado a dar aulas de artes visuais, o que é completamente fora de parâmetro legislativo, não, de legislação. Né? Então, assim, a gente vive um momento em que a gente vai ter que tensionar para construir esse espaço. Só que eu entendo a tua crítica, já tive aula com vários professores racistas, já tive aula com vários professores machistas, já tive aula com vários professores transfóbicos que não aceitavam que o paradigma do corpo no século XXI não é mais o mesmo do século XIX. Em algum sentido, né? Pelo menos na questão de gênero e identidade. E aí, como é que tu te posiciona em relação a isso? Eu já tive um professor que experimentou posições do Kama Sutra comigo numa aula. E eu tô constantemente debatendo as minhas opressões e os momentos em que eu sou opressor com outras pessoas, comigo mesmo e também através do teatro do oprimido, não consegui me posicionar em relação a isso. Por quê? Porque a gente está numa teia, que a gente está numa estrutura que nos impede de fazer com que a gente se posicione em relação a determinadas coisas, né? Então eu fico pensando que esse lugar é paradigmático na escola porque a gente vai finalmente conseguir mudar e a perspectiva do corpo na escola. Porque eu não sei como é que foi a sua experiência de escola, como é que foi a experiência de quem está assistindo, mas vamos pensar o seguinte, gente. Eu passei a minha vida inteira na escola básica e também no ensino superior em algum sentido,
sentado, olhando para a nuca do meu colega e olhando a professora copiar. Por que que os professores fazem isso? Bom, vamos trabalhar, vamos fazer conteúdo, cobrança. E a gente que passa, que já tem, enfim, está no ensino médio, por exemplo, a gente tem uma relação. Agora você imagina crianças que passam 4 horas sentadas, olhando para a nuca do colega, e que tem 20 minutos de intervalo para correr, para gritar. E aí aquela... É aquilo, o intervalo é aquilo, aquela coisa maravilhosa. Toda aquela energia, toda aquela potência saindo para fora do corpo e não sendo adestrada numa cadeira. Então você imagina uma escola em que começa a dar espaço para aqui. Imagem teatral, imagem com corpo, voz, palavra, som, seja dito, seja feito, seja expressado. Você imagina isso. Isso para mim é restituir voz ao processo de aprendizagem, é dar corpo ao processo de aprendizagem. A educação física faz isso em algum sentido, mas articulada ao processo criativo. Samu, calma. Tá trancando. Ah, voltou. Não, trancou. Pera aí. Oi, gente. Gente, me responde aí se quem tá trancando. Talvez seja só a minha internet. Eu acho que tu tá trancando pra mim. Será que é isso? Ou será que sou eu? Tá cortando aqui a tua voz e tu tá trancando. Tá rolando? Tá rolando aí, ó. A Mora tá dizendo que tá rolando. Querida, só um oizinho aí, ó, pra uma galera que tá entrando aí, ó. Rolê Estranho, Free Hat, Juliano CP85, o Gregory, meu amor, a Amora, maravilhosa. Olá, Gregory. Ah, tá rolando. Gente, eu acho que assim, vamos, quem sabe, abrir aí para se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer aí sobre o teatro do oprimido, sobre as coisas que a gente tá discutindo. E aí, só para eu concluir o meu pensamento, que é o seguinte, a ideia de restituir corpo de dar corpo ao processo de aprendizagem. O que é isso, gente? Corpo tem corpo, mas esse corpo está num lugar específico da sala. A gente tem a nossa autonomia tutelada. O teatro, no contexto da escola, vai nos possibilitar justamente isso. Bom, eu tenho autonomia pelo meu corpo, que agora se move e cria, né? Age criativamente no espaço, age criativamente em relação ao colega, criativamente e criticamente. Então, assim, por que eu acho? Eu sou da perspectiva de que o teatro do oprimido ele é tão fundamental que em algum momento as pessoas, querendo ou não, as pessoas elas passam pelos jogos de teatro do oprimido. Pelo menos na minha experiência, no contexto da licenciatura em teatro da UFPEL, em algum momento eu vi colegas que eram mais distantes ou mais próximos do teatro do oprimido, utilizando os 200 jogos sistematizados pelo CTO e pelo Teatro do Oprimido, pelo Augusto Boal, nas suas aulas. Então, ele tá aí com a gente, né? Mais filosoficamente, ideologicamente ou mais praticamente. Alguém comentou aqui, eu tenho um certo receio. E se acontecer de se encontrar com um público tímido, como fazer para que esse espectador tome coragem? Eu acho que a gente tem que pensar que a gente não vai apresentar uma prática que fala sobre opressão de uma maneira descontextualizada. Então, você não vai... Não é que você não vai, você pode, mas é que eu acredito que você vai chegar a construir uma peça sobre teatro fórum com um grupo que você já trabalhou. Que você já passou por um percurso que o Boal sugere, que é um percurso de vamos desmecanizar os nossos corpos, então tem jogos de desmecanização dos corpos, vamos, enfim, desmecanizar as nossas mentes, desmecanizar o que a gente está pensando, olhar criticamente, sair dessa ideia de inércia estabelecida que muitas vezes a sociedade nos leva a ir, né? Então, assim, existe uma série de jogos, de etapas que você passa nesse percurso para chegar até o trabalho com o Teatro Fórum. Então, quando as pessoas chegarem lá, se elas chegarem até o momento do Teatro Fórum, elas já vão estar, enfim, completamente embebidas da prática. Então, é menos difícil que elas fiquem tímidas se elas já estão num processo continuado, né?
Eu acho que isso que é importante ressaltar, né? Você desenvolve o espectador e o torna ator para depois Uhum. sim chegar como se fosse uma conclusão desse trabalho no Teatro Fórum, enfim. É, o É, ponto. ali ela falou, no meu caso, eu quero colocar o teatro do oprimido em comunidades carentes. Ó, a minha pesquisa é teatro como fonte de socialização. Frihet, eu te diria o seguinte: é a Ana, né? Ana Bertolina. Amiga, o que, que eu te diria? Eu acho que mais do que um anseio teu, eu acho que é importante que a gente tenha pessoas que estejam querendo trabalhar com o teatro do oprimido para rever as suas opressões, a sua forma de se articular no mundo, mas mais importante do que você ter a necessidade de levar para uma comunidade uma prática de socialização, como você coloca, é mais importante que essa comunidade tenha essa demanda também, que essa comunidade tenha contato, enfim, com você de uma forma ou outra, para que ela possa, então, a partir desse contato, sentir a necessidade de trabalhar suas próprias opressões, para que a gente não faça um trabalho inverso, né? De, às vezes, enfim, levar uma prática para um lugar em que a gente acha que precisa, enfim, debater, quando na verdade o contexto é outro, por mais que a gente esteja muito bem intencionado, né? Porque a gente não tem uma postura que às vezes seja mais vertical, né? Então, assim, o teatro do oprimido, ele tá muito presente nisso. Talvez você pudesse trabalhar, então, quem sabe, como formadora de multiplicadores e de multiplicadoras, ver se esse pessoal, enfim, já tem uma comunidade articulada, né? Por exemplo, uma ONG, um grupo, para que você pudesse, então, compartilhar o que você sabe sobre teatro do oprimido, formar multiplicadores e multiplicadoras dentro das comunidades para que eles e elas possam desenvolver o trabalho conforme eles acham que é possível, né? Porque senão, às vezes, a gente acha que, sei lá, acho que às vezes é mais potente a gente seguir por esse caminho do que propor a partir da nossa compreensão, né? Porque quem somos nós para chegar e dizendo, olha, eu acho que você sofre tal opressão, vamos conversar sobre isso? Eu acho que é por outro caminho, né? Não, Mas e perfeito. eu ia te perguntar uma coisa também. O público que você escolhe para fazer essas performances e essas apresentações. Duas perguntas. Você escolhe, eu acho que eu ouvi você falar que você escolhia já a partir de um grupo que você conhece, né? Hum. Se eu tento trazer essa discussão para um público, digamos, que eu já sei que não concorda com a minha ideia, com a minha proposta, isso traria um debate, uma discussão, ou não serviria? É melhor seguir com um grupo que eu conheço. Eu acho que assim, não sei se eu entendi, amigo, mas acho que assim, ó, tem uma ideia que é a seguinte: é necessidade de quem, né? Tá sendo necessidade de quem debater. Por exemplo, você trabalharia em que contexto com o teatro do oprimido? Você iria para uma comunidade porque você fez um diagnóstico X e aí você acha que essas pessoas precisam debater a opressão? Ou essas pessoas, de uma forma e outra, tipo, como que aconteceu o contato com essa comunidade? Entende? Com quem que você vai trabalhar? Por exemplo, a gente começa no Ruidosa a trabalhar entre nós com o teatro do oprimido e aí, num determinado momento, a gente é convidado a experimentar o teatro do oprimido num contexto universitário. Bom, que é uma comunidade específica, mas a gente não era um grupo vinculado à universidade. O que a gente tinha em comum era pessoas que faziam, que cursavam a faculdade, a mesma universidade, mas a gente não tinha espaço, a gente não ocupava espaço da universidade, a gente não ganhava verba, a gente se precisasse de um cabo, não tinha como, se a gente precisasse. Então, nada de vínculo com essa instituição que Sim. não fosse, claro, né, das nossas trajetórias acadêmicas. Então, assim, eu acho que o ponto esse, como que você estabelece o contato com essa comunidade? De quem parte a necessidade de trabalhar teatro do oprimido? Se você vai trabalhar com um grupo que é contraditório, que é contrário a essas questões, bom, algumas coisas podem acontecer. Pode ser que esse grupo não queira trabalhar, e aí não queira fazer jogo nenhum, não queira desenvolver técnica nenhuma, ou pode ser que dessa contradição surja exatamente o princípio básico da dialética.
que é, bom, eu discordo aqui, você discorda aí, e a gente conversa para saber o que, que há entre as nossas discordâncias. Isso não é uma pergunta, eu acho. É mais uma indagação. Me vem muito assim na cabeça como seria pegar um público. Eu vou ter que usar nomes aqui, ou enfim. Vamos supor que eu pegue o público LGBT, tá? O público LGBT, e eu pegue um público do Bolsonaro. São dois públicos que têm muitos conflitos. E eu coloque esses dois públicos dentro de um lugar para assistir uma performance que tem como técnica o teatro do oprimido. Me vem muito na cabeça como seria a reação disso tudo, sabe? Eu acho que o opressor continuaria sendo opressor, eu acho que entraria no lugar e continuaria sendo, enquanto que o outro público entraria e tentaria solucionar aquele problema. Eu fico tentando pensar como que se desenrolaria essa situação. Tem um princípio que é interessante pensar aí, ó. Vamos pensar da seguinte maneira. Quando você faz o teatro do oprimido, em específico o teatro fórum, e você pede que a pessoa intervenha na cena, ela entra... Bom, vou falar de uma forma bem concreta. Estamos representando aqui uma cena em que eu sofri homofobia, tá? E que aí, sei lá, eu tô caminhando na rua e aí alguém me atravessa com uma frase homofóbica, me dá uma paulada na cabeça, sei lá. Não vou pra paulada na cabeça. Me atravessa com uma frase homofóbica, tá? E aí eu decido que eu não vou reagir e eu sigo o meu caminho. Essa é a cena. Quando a gente chama alguém para entrar, essa pessoa que entra propondo intervenção, ela vai entrar no lugar do protagonista, que no caso sou eu, o oprimido, a vítima da opressão ou o sobrevivente da opressão, né? Eu, a pessoa que sofreu essa opressão. Então, assim, sempre a pessoa vai trocar no lugar dessa pessoa que foi oprimida. Por quê? Porque senão seria muito fácil. Eu vou entrar no lugar do oprimido, do opressor, eu só não vou ser opressor. Quando eu passar por essa pessoa, só não vou oprimir ela e a cena acabou. Resolveu, pronto, magicamente. Não é disso que se trata o teatro do oprimido. O teatro do oprimido se trata, pelo menos num determinado ponto, se tratou mais disso, de ser só intervenção no lugar do oprimido, né? Dessa pessoa que está aí e que, enfim, quando você fala aí, tem alguns grupos que são opostos e que pensam muito diferente, que estão assistindo uma mesma cena. Não dá para saber como que eles vão reagir. Mas se você está mediando o processo, você vai fazer, de alguma forma, mediar o processo para que eles, através da cena, coloquem as suas ideias. Porque também não é só entrar em cena e fazer e resolver a opressão. Quando a pessoa sai, a gente pergunta, bom, e aí? Né? E aí tem uma moça que escreve 3 ou 4 perguntas, a Silvia Balestrelli, que foi Coringa do Boal também, escreve 3 ou 4 boas perguntas para um teatro fórum. E aí nessas 3 ou 4 perguntas, ela faz, bom, essa situação, ela é uma situação mágica, tipo, você resolveu dando um tiro no opressor e, bom, agora não sofre mais a opressão? Essa situação, ela é possível de acontecer? E aí ela vai refletindo sobre isso, porque existe um percurso que a técnica nos solicita, né? Eu não sei se a gente conseguiria reunir bolsonaristas e um grupo LGBT numa mesma sala para assistir uma peça de teatro do oprimido. Não sei. Mas se a gente não partisse por uma ideia de violência em que as nossas diferenças fossem justificativa para uma agressão, eu acho que tudo bem ser grupos distintos e terem opiniões diferentes. Mas a técnica propõe uma coisa, né? Será que essas pessoas estariam dispostas a entrar no lugar dessa pessoa oprimida e propor uma alternativa? Né? Talvez esse... Não sei te responder. É que eu entendo a percepção. Isso tudo que eu tô falando são mais indagações, assim, do tipo, será que é possível? Será que pode? Será que... Sim. Porque me vem muito o questionamento, como que o opressor pensa? Eu já sei que o opressor tem um lugar de fala gigantesco. Está na hora da gente... E o lugar do oprimido... a gente tá dando lugar de fala pro oprimido através do teatro do oprimido. Mas me vem muito na cabeça como que funciona a cabeça do opressor. E se talvez a gente mostrasse como funciona a cabeça dele através desse jogo de 2 grupos opostos assistindo uma cena do teatro do oprimido,
a pessoa se identificasse e percebesse que talvez aquela situação de opressão dela não faz muito sentido no contexto, sabe? E esse movimento que você fala, né, de, bom, aí a pessoa tá ali, ela olha, e aí ela se identifica com essa cena, e aí ela, bom, se dá conta de que ela tá reproduzindo coisas semelhantes. Isso é uma coisa que a gente pode encontrar muito no Paulo Freire, né, que é um teórico, um educador, que ele fala, bom, tem um momento em que o trabalho te leva, o trabalho com a educação, por exemplo, deve nos levar à saída dessa consciência ingênua para uma consciência crítica sobre essa realidade, né? E, enfim, lá na UFPEL eu participei de um grupo que se chama TOCO, que é Teatro do Oprimido na Comunidade. Esse grupo, ele articula os conceitos do Freire aos conceitos do Boal. E, enfim, que são conceitos, enfim, que têm aproximações ideológicas, né? Ambos têm um cunho marxista, não sei se posso ser isso, mas acho que sim. Um cunho marxista que compreende que a sociedade está organizada entre oprimidos e opressores, e que a partir disso pensam alternativas para transformar. Transformar o quê? O mundo, a realidade, as situações de opressão. O Kleber. O Kleber falou, mas talvez um opressor nunca se importe, embora sejamos todos opressores. Eu acho que é isso, a gente reúne contradições. Ora eu sou um opressor que não me importo, ora você é o opressor que não se importa, e ora a gente é também os oprimidos que se importam. Então, assim, eu acho que é também um processo em que a gente tem que refletir sobre os nossos lugares de opressão. Né, onde a gente está, enfim, sendo o opressor e reproduzindo uma série de comportamentos que a gente está tentando, às vezes, modificar em outras pessoas. Então, é também um lugar de autocrítica. Mas acho que é isso. O opressor, na encenação do teatro do oprimido, ele nunca deixa de ser opressor. Porque, dramaturgicamente, a gente precisa desse opressor para que a gente possa, então, tentar sair da opressão. Porque se o opressor não estiver ali fazendo opressão, a gente não tem contra o que lutar, né? Então, tá colocado aí de alguma forma para que a gente possa debater através da estética, através do teatro e propor alternativas de transformação. Como eu falei antes, ela é um band-aid na ferida aberta das opressões no Brasil. Mas eu acho que um band-aid pode ser um começo. Eu sei que eu já perguntei isso, mas eu quero perguntar de novo. Ok. Claro. Tu mencionou de novo a estética. Eu quero saber, porque a estética, como a gente falou na live anterior, quem não assistiu a live anterior, tá lá no meu stories. A gente falou sobre a estética um pouco, a gente falou sobre essa coisa do teatro dos clássicos, esse corte que teve do novo teatro, seja Brecht, seja Boal, enfim. A estética, como se constrói essa estética dentro do teatro do oprimido, sendo que muito da estética que a gente usa no teatro, de certa forma, está ligado com algum tipo de ilusão, ou está ligado com algum tipo de distanciamento da realidade, ou até talvez é uma estética que muitas pessoas têm medo de usar, essa nova estética, porque talvez não funcione. Como que vocês constroem essa estética, o cênico, dentro do espaço de vocês de interpretação? Olha, o teatro do oprimido, ele se vale de uma estética que é a estética do oprimido. Não é a estética massificada que está tendo as suas representações nos meios televisivos. É uma estética que parte do grupo que está desenvolvendo. Bom, então, se de repente é um grupo de bordadeiras, por exemplo, talvez essa estética seja composta a partir desses bordados. Enfim, é uma estética que vai partir desse contexto de representar esse cosmos, né? Esse mundo, um retrato desse mundo, para que aí nesse retrato de mundo a gente possa compor a partir das opressões que foram levantadas nesse trabalho, porque não é só fazer uma peça de teatro fórum, não é chegar aqui, gente, vamos fazer uma peça de teatro fórum. Como é que você levanta uma discussão que dá espaço para que a gente diga quais que são as nossas opressões? Não é assim você perguntar quais que são as opressões da pessoa. Existe um caminho aí para que isso aconteça. E esse caminho precisa acontecer através desses jogos, desses 200 jogos que estão estruturados em algumas partes.
ele precisa ter esse percurso para que a gente vá, bom, primeiro no teatro-imagem, vamos construir imagens das nossas opressões de forma não verbal, para que aí a gente caminhe para esse teatro-fórum em que a gente verbaliza, mas para além de verbalizar, a gente age através dessa cena de opressão. Né? Então, assim, eu sempre fico pensando que é um lugar contraditório, é um lugar muito difícil. Né? Porque em algum lugar, em algum momento, esse coringa, que é a pessoa que está mediando, ou essa coringa, é a pessoa que está tendo muita voz ali. Né? Uma pessoa que está conduzindo, enfim, mediando essas relações aí. E isso, ter voz é um espaço de poder. Poder falar é um privilégio grande, né? Sim. Então, quando você pensa um teatro que restitui voz, ou que, enfim, abre espaço para que você entre em cena e modifique, você está sendo restituído de uma coisa que lhe foi negada em algum tempo, né? Então, acho que não sei, tem esse percurso que é de você construir a tua estética a partir do que esse grupo está vindo, né? Então, não é nada pronto, não é nada específico. É algo que se constrói ao longo de um processo, né? Então, se você está narrando determinadas experiências de opressão, talvez essas experiências de opressão te levem a construir uma determinada estética. E, enfim, que você possa jogar, mas analisar criticamente o real através do teatro, né? Esse é o principal ponto. E se a minha estética... É que eu tenho uma impressão, eu posso estar errado, tá? Eu até vou ler o que o Kleber colocou, porque eu acho que entra nessa minha indagação. Ele falou que cada alma terá uma estética, depende da opressão. Sim, mas me vem muito questionamento. A gente é cheio de ancestralidade. Tudo que a gente cria vem, de certa forma, de um molde pré-estabelecido, mesmo que a gente não tenha essa noção, essa percepção. É a mesma coisa lá da telenovela, do teatro da telenovela. Então, é um molde, você segue um molde que está passando na televisão. Você segue, eu vou fazer um bêbado, eu vou seguir o arquétipo do bêbado que está na televisão. Então, me vem uma questão assim, qual que é realmente, como eu posso criar uma estética que não é opressora? Porque se a estética ela tá ligada com a minha ancestralidade, porque ela vai brotar em mim, ou do lugar da pessoa oprimida, como eu consigo saber se a estética que aquela pessoa está propondo não vai trazer mais opressão? E eu posso estar falando uma merda gigantesca agora, mas eu vou tentar reformular isso para ficar mais claro. A gente eu acho que tem Tu entendeu? Eu acho que sim. Deixa eu pensar aqui, ó. Vamos pensar da seguinte maneira. Você tem aí uma determinada experiência, né? Você tem a tua forma como você constitui as coisas e organiza. Só que no teatro, a gente tem um modelo que o Boal considerava opressor e que por isso ele, enfim, estabelece uma crítica. Oi, Cauã, Pietra, maravilhosa. Olá, Gabriel. Olá, Gabriel Giacomini. Olá, Eliane. Olá, gente. Olá, Clara. Maravilha que vocês estão aí. O Boal, ele escreve o sistema coercitivo de Aristóteles pensando que esse sistema é coercitivo para os espectadores e que o terror e a piedade é uma forma reacionária de arrancar de dentro do espectador algumas questões muito dele, né? E essas questões aí, elas estão vinculadas às contradições, estão vinculadas às próprias opressões e, enfim, às construções que foram sendo feitas ao longo de um determinado caminho. Então, assim, o teatro, da forma que está estruturada, na perspectiva do Boal, tem sido um lugar de opressão. E esse lugar de opressão, ele, enfim, foi um lugar que, de alguma forma, está sendo contestado através da própria poética do oprimido. Né? E aí, assim, por que é teatro do oprimido? Foi uma questão editorial, né? O Paulo Freire estava produzindo a Pedagogia do Oprimido, em que tinha uma crítica forte a questões de classe, né, no campo da educação, e aí, enfim, com seus processos de alfabetização, mas não somente. O Boal estava publicando o livro dele e o mesmo editor fez a sugestão que, bom, então por que você não faz o teatro do oprimido? Mas em algum site que eu estava lendo antes da nossa live,
fala até de teatro dialético como um outro possível nome para o teatro do oprimido. E isso se dá porque o monólogo, não vamos pensar o monólogo somente enquanto um ator no palco, mas o monólogo enquanto só os atores falam, só as atrizes falam. É uma forma opressora de se relacionar com o público. Na minha concepção e na concepção do Boal, é uma forma opressora de se relacionar com esses espectadores e com essas espectadoras. Então, ele propõe esse modelo de teatro em que você intervém, que você age e que você, tal qual no contexto lá do carnaval que a gente estava falando, no contexto do canto de tirâmbico, no contexto, das festas populares, você não pede permissão, você não está assistindo nada, você é a festa. Então, esse teatro que o Boal propõe tem essa ideia, que você seja tão festa, que você seja tão ator e atriz quanto os atores e as atrizes que estão no palco. E aí o Boal tem uma frase muito boa para isso, que é a seguinte: todos podem fazer teatro, inclusive os atores e as atrizes. Eu acho essa frase sensacional, porque aí ela realoca o sentido de teatro. E aí o Boal tem uma coisa que ele fala também, que é muito legal, que é o seguinte, que quando ele começa o livro Teatro do Oprimido e Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, ele fala o seguinte: olha, eu vou te apresentar nesse livro aqui a prova de que o teatro é uma arma e que por isso a gente tem que lutar por ele. É por isso que as classes dominantes, elas se interessam muito no teatro. E quando elas usam o teatro para dominar a população, quando usam, vamos substituir aí o teatro por canto de tirâmbico, carnaval, festas populares. Quando a gente usa o teatro para dominar a população, a gente está modificando o próprio conceito do que seja teatro. Mas, através da pedagogia do oprimido e do teatro do oprimido, a gente pode transformar o teatro numa arma de liberação. Para isso, é necessário utilizar as formas correspondentes. É necessário transformar. É isso que ele fala. Gente, eu decorei essa parte, mas é isso. Porque é uma parte que resume muito bem. É logo na abertura do livro e manda muito real, de uma forma muito direta, a real que está envolvida nesse processo. Né? Então, porque quando você divide atores e espectadores lá do canto pensando no canto de tirâmbico, quando você divide isso, o canto de tirâmbico, ele era um lugar social. E quando você divide aqueles que fazem daqueles que assistem, você não só suprime uma experiência ritualística, você suprime um lugar na sociedade. Um lugar na sociedade em que eu e você e todo mundo podia fazer o que a gente quisesse, a gente era livre para fazer. Então a gente perde esse lugar de liberdade para ter uma experiência dentro de um edifício teatral em que a gente está numa sala fechada, em que eu, que não sou ator e atriz, eu tô no escuro, meu. Eu tô no escuro, assistindo de longe, sem poder intervir, sem poder fazer. E isso que a gente vive tá sendo transformado nessa experiência, né? Então, eu acho que isso se associa muito com algum tipo de inércia que a gente vive. O Kleber comentou uma coisa que até a gente já tinha comentado na live anterior, que ele fala assim, o grande paradoxo é que como hoje em dia o poder financeiro para patrocinar o teatro está nas estatais, e são elas que querem dominar o povo, o oprimido, nós atores acabamos por nos vender. É o que a gente estava falando, né, sobre o capitalismo e o quanto as pessoas não querem se pôr no lugar de ação, né? Então o espectador não é, no teatro do Boal e do Brecht, o espectador ele está participando daquela peça de certa forma, enquanto que nos clássicos você dá o poder para o personagem pensar por você. Então, de forma total. Então o capitalismo ele vem justamente com essa força opressora de obrigar praticamente o ator a se encaixar nesses moldes. Total, Kleber, total. Maluco. Sim, exatamente. Só que assim, aí eu te mando uma pergunta aí, Kleber, pra gente pensar. Olha só, você fala que a gente tá nesse paradoxo, né? O poder financeiro e tal, que tá nas estatais. Só que assim, quais são os grupos que acessam o poder financeiro das estatais?
A maioria dos grupos tem produzido fora desse eixo de financiamento, né? Eu tenho produzido fora desse eixo de financiamento. Romeu, você tem fomento? Algum fomento, assim, extra, que seja do Estado ou que seja de uma iniciativa privada? Não sei. Mas a maioria das pessoas que estão próximas de mim não tem esse fomento e seguem criando a partir dessa perspectiva. Então, assim, a gente tem que, muitas vezes, existem grupos muito grandes aqui no Rio Grande do Sul, em que tem uma série de problemas e uma série de críticas, inclusive em relação à forma de subsistir, né, de como que se mantém, então. Aí você vê grupos muito grandes, lá em Porto Alegre, em que você, por exemplo, se depara com uma narrativa muito grande sobre teatro e essas pessoas tendo que trabalhar como outras funções, com outras funções para poder fazer teatro. Então você tem que trabalhar duas vezes. Você tem que ser trabalhador da cultura e trabalhador de algo que te dê dinheiro, para você poder manter a si e a tua arte, né? Porque a gente vive esse lugar, assim, né? Então, de uma forma ou outra, eu acho que a gente esbarra no capitalismo novamente, né? Porque, enfim, esse lugar ele tá aí e não é leve, não é fácil, né? Porque a gente tem que sobreviver à revelia desse lugar. A gente tem que sobreviver na contramão disso, porque não dá para depender sobre isso. Partiu fazer programa, louca. Não, mas tem essa grande incógnita, né? Ou eu falo e faço aquilo que eu quero e morro de fome, ou eu faço o que o Estado quer e tem um lucro, ou eu ainda acho que tem uma terceira opção, que é a que eu tô buscando, que é eu conseguir mesclar esse teatro ancestral, esse teatro aristotélico, com esse novo teatro do oprimido, e criar uma nova forma de se expressar teatro, onde é que eu falo aquilo que eu penso. Então você parte do pressuposto de que o teatro aristotélico é um teatro ancestral. Acredito que sim. Então, eu entendo o ponto de partida que você propõe, mas eu penso que aí a gente está buscando em Aristóteles o que a gente pode achar em matrizes cênicas indígenas, por exemplo. Né? Isso, para mim, é uma história ancestral aqui no Brasil. E aí, se a gente vai, por exemplo, eu tive 5 anos de graduação, eu tive uma unidade sobre teatro, teatro ameríndio e teatro negro, que foi conhecido, ficou uma unidade em história do teatro brasileiro que falava sobre matrizes cênicas indígenas e uma unidade que falava sobre o teatro experimental do negro, o TEM. Vinculado, enfim, aos trabalhos do Abdias do Nascimento e tal. E a gente encontra esse lugar. E aí, de repente, eu passei 5 anos estudando questões completamente eurocentradas e eu não tenho consciência do potencial, enfim, de matrizes cênicas ancestrais dos povos originários que são donos dessa terra aqui que a gente pisa, que a gente, enfim, destrói. Então, eu fico pensando que quando o Boal ele propõe a estética do oprimido, mais aí para o final da trajetória dele, que dá um jeito de, enfim, sistematizar tudo isso, ele também está tentando fundar um modo de fazer teatro que é latino-americano, mas que é brasileiro, sabe? Que é brasileiro. E aí eu acho que essa é a grande riqueza. E talvez seja por isso que eu tenha me aproximado tanto. Porque eu consegui enxergar aí uma forma muito concreta de pensar um modo de fazer teatro que não fosse esse tão convencional assim, né? Que não fosse esse tão hegemônico. Porque aí, enfim, num determinado ponto, eu peço, gente, vou pedir para que vocês conheçam o trabalho da Ruidosa Alma. Tá no Facebook, aí, no Insta, tá, Ruidosa Alma, tudo junto. Sigam, lá tem algumas proposições nossas e que são também alternativas que se dão nesse eixo de intervenção do público. Eu vou citar uma para falar de um corpo coletivo brasileiro na cena. Tá? Vamos pensar o seguinte, a gente tem uma performance que se chama Altar da Pátria. A gente começa eu cantando, é uma performance que é
que se dá basicamente a partir do que eu tenho de melhor para dar e do que a Rui tem de melhor para dar, do que as nossas necessidades artísticas têm para dar, com os nossos gritos e anseios querendo sair para fora e dizer coisas. Então a gente tem eu começo cantando uma música e a Rui dançando em pontas. Num determinado momento, eu começo a cantar o hino nacional. E eu estou posicionada numa ponta. Na outra ponta tá a Rui dançando nas pontas, né? E, enfim, tá ali fazendo o trabalho dela, eu tô fazendo o meu. Enquanto a gente canta o hino, eu dou um tapa no lado, um tapa, assim, numa ponta da sala, e ela tá na outra, ela recebe esse tapa, e ela cai, e ela volta a dançar. E aí eu vou cantando o hino nacional, agredindo ela à distância, e ela vai reagindo a essa ação violenta, né, que está atribuída ao hino nacional. No final, ela morre, e a gente chama os espectadores e as espectadoras, ou então os espectadores e as espectatrizes, para entrar, erguer o corpo dela, e quando erguem o corpo dela acima da nossa cabeça, a gente começa a fazer um chamamento, chamando uma série de manas trans que foram assassinadas na cidade de Pelotas nos últimos anos, e a gente faz esse grito coletivo em jogral. Então, uma pessoa fala, e o coletivo de pessoas que está erguendo, os espectadores e as espectatrizes que estão erguendo o corpo dessa atriz ou performer que está jogado no chão, fazem esse grito coletivo, né? Então a gente chama por Bruna dos Santos, a gente chama por Brenda Lee, a gente chama por Alanis Burgo, várias mulheres trans que são diariamente assassinadas, né? Porque quando ela morre, eu morro. Quando ela morre, você morre. Todas as LGBTs morrem. Saibam vocês ou não. E aí tem dados que são muito importantes. Por que sou eu cantando e eu agredindo, sendo aquela que faz a agressão durante a performance e não a Rui? Porque eu sou a pessoa branca e a branquitude me privilegia. Vai criar um espaço de privilégio para mim. E a Rui é uma pessoa negra. Então, ela, além de sofrer com a transfobia, ela sofre com o racismo. E a transfobia no Brasil, ela é racializada. E é por isso que 86% das travestis e trans assassinadas no Brasil são pretas. É por isso. Porque a gente vive esse processo. Então eu convido vocês para irem assistir essa performance, porque ela nos ajuda a ver a intervenção de pessoas, dos atores e das atrizes na cena, para quê? Para criar um corpo teatral brasileiro, que é constituído não só por quem faz a cena, mas por quem em tese estaria só assistindo. Você, eu e qualquer outra pessoa que estiver, enfim, assistindo, né? E que queira, que se sinta à vontade para entrar. E, enfim, eu acho que aqui tem uma pessoa que comentou. Opa, tem. Gente, ó, a gente tá se encaminhando pro fim da live. A gente vai ler aqui, aí a gente vai comentar mais um pouquinho. E daí eu quero ler uma poesia deste livro aqui, que é de Cruz Alta, cruzaltenses de Cruz Alta. Porque a gente quer fazer igual o Boal, né? Enaltecer a cultura nacional. Então, ó, o Kleber colocou que a gente não tem fomento e por isso que somos lutadores, e aí somos oprimidos. O Renato colocou: o primeiro teatro apenas tem acesso a esses recursos, que no caso é o capital. Os grupos de terceiro teatro ficam carentes, e creio que esses sejam os principais oprimidos nesse meio capitalista. O Kleber colocou: a gente é escravo da ancestralidade grega porque nossa história foi destruída. Isso é uma coisa que quando eu falei que eu acho que o teatro ancestral é esse grego, foi justamente pensando nisso. Que querendo ou não, hoje em dia, é ainda o modelo que é falado, sabe? E ainda é o modelo que é valorizado, infelizmente. A gente quer partir para o outro. Trabalhar com o outro também. Pietra colocou: o teatro aristotélico foi usado para oprimir meu povo. Teatro colonizador. Teatro ancestral se dá a partir da relação espiritual de um povo, não como algo aleatório para os egos do opressor. Eu acho que esse ponto é fundamental do que a Cauã coloca. Por quê? Porque a Pietra traz o que é para a nossa discussão? De que o teatro aristotélico
foi o teatro que chegou através dos autos do teatro de Anchieta, gente. Eu não vou saber usar o termo exatamente, mas quem tem interesse vale muito a pena buscar. Que é, os autos de Anchieta seriam o quê? Processos de catequização que se deram através do teatro. Com os povos ancestrais aqui na América Latina, em especial aqui no Brasil. Então, assim, a gente vive uma experiência de teatro que não é aleatória. Esse teatro não é aleatório, e é isso que a Cauã diz, não é algo aleatório. Isso é algo construído, é um projeto. Então a gente vive esse teatro porque a gente quer construir para esse espectador, para essa pessoa, enfim, para esse conjunto de pessoas que está se relacionando, um lugar na sociedade. E esse lugar é sentado no escuro sem intervir na realidade da ação. Né? Sem intervir na dramaturgia que está sendo colocada. Meu Deus, será que eu travei? Não voltou. Então, quando a gente constrói esse teatro, a gente constrói um lugar na sociedade. E isso é um ponto muito importante. Muito importante, porque aí esse lugar, de repente, é um lugar onde eu estou sentada no escuro e eu não posso intervir na ação. Gente, isso para mim nada mais é do que esse espetáculo da sociedade em que, por mais que eu tenha votado em X deputado e ele esteja lá para me representar, eu não posso intervir nessa realidade. Eu não posso. Bom, a Freehat colocou outras coisas aí, coisa linda, vocês estão demais. Gabriel presente hoje e sempre. Quem será que é Gabriel? O Renato colocou que queria uma roda de vinho com nós para discutir melhor esses assuntos. Com certeza, nós também queremos vinho com vocês. Aqui, ó, a Cauã coloca também que a Rui, além de ser negra, ela é indígena e ela é reconhecida pelo povo indígena. Então, quando a gente traz a experiência aí, quando eu estava narrando a experiência que falei que a Rui era negra, a Rui é negra e indígena, então uma identidade afro-indígena. E é muito importante pensar isso, por quê? Porque essa binariedade, ela é completamente colonizada, completamente colonizadora. Se a gente se volta para a experiência dos povos ancestrais das Américas, bom, aí a gente vai ter mais de 8 gêneros catalogados, né? Muito mais do que isso, mas que a gente tem catalogado é isso. E aí a gente se depara com uma discussão binária, que às vezes as pessoas estão mais preocupadas em saber se eu sou um homem ou se eu sou uma mulher, do que com o que eu tenho para dizer no mundo. Como se eu precisasse, enfim, me colocar num determinado lugar para ser ouvido de uma determinada maneira. Né? É isso. Eu acho que... Será que fui eu que travei? Comentem aí se fui eu que travei, senão... Bom, Cauã, eu queria te mandar um beijo muito mais que especial, porque você é a grande inspiração, né? Eu acho que ele travou, mas pode ser eu. Tá louca. Enfim, gente. Foi? Ah, tá. Enquanto ele está destravando, se destravar, eu vou encerrando. Tá, galera? Se destravar. Ó, eu acho que acabou a bateria do Sammy. Gente. Enfim. Ó, o Renato tá fazendo um grito político ali. Ele não. Capaz, Renato, eu entendi. Falou. Deve ter caído, deve ter acabado a bateria, enfim. Enfim, galera. Eu vou encerrar então. Eu vou ler uma poesia deste livro aqui. Aquela que é acostumada com SMR, né? Faz barulhinhos. Deste livro aqui, que é de Cruz Alta, tá? É um livro bem antigo, pelo jeito. Eu adoro livros antigos porque parecem que eles carregam uma alma. Ele é um livro escrito pela Zuleika T. Ribeiro Adler. Não conheço, mas é de Cruz Alta. Então vamos lá. O nome da poesia se chama Maio de 1978.
Passei pelas calçadas das ruas escancaradas e só senti o frio. O velho esmolando, esfarrapado, andando. A mulher pedindo, indo e vindo, em busca do nada. Tanta desilusão. Pelas ruas, quase nuas, no meio da multidão. Ninguém vendo ninguém. Todos se encontrando, ninguém se abraçando. Mesmo assim, eu vi o amor no rosto do velho, no olhar apagado, no rosto cansado. Vi o teu sangue nas veias do mundo, escorrendo profundo. Pelas ruas desnudas, vi tua face no rosto da mulher cansada. Sufocada, lutando, andando. Vi teu olhar nos olhos da criancinha, com tanta ansiedade, pedindo caridade nas ruas da vida. Vi e pensei, e acreditei no amor. É assim que termina. Eu adorei essa poesia. Eu sinto como se ela fosse feita para o momento atual. Freiheit, não sei falar seu nome. No meu Instagram ela fica as duas. Então não se preocupem, eu acho que essa live vai ficar. O livro é este, se alguém quiser procurar. O livro se chama A Você Que Como Eu É Gente. É muito bom, eu recomendo, tem poesias lindíssimas. E é de Cruz Alta. Ó, os cruzaltenses, é de Cruz Alta. Talvez não se ache mais, porque pelo jeito é um livro bem antigo. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa live, teve muita informação, eu adorei. Talvez o Sami volte outra hora, eu convide ele para mais vezes. Quem quer conhecer o trabalho dele, tanto na Ruidosa Alma, tanto no perfil dele, ele tá marcado lá no meu feed de notícias. O nome dele e a foto dele. Sexta-feira tem live com a Angélica Ertel, que a gente vai falar sobre a técnica de Laban. Então eu espero vocês aqui para a gente falar um pouquinho sobre a técnica de Laban, que vai ser muito bom para o seu desenvolvimento como ator. E tem lives também com o Kleber Lorenzoni, hein? Dia 20. E ainda tem mais lives aí no meio. Então espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistirem até aqui e um beijo.